Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, como todo domingo, nós estamos estudando agora o Evangelho de João e hoje estamos no capítulo 7. Eu não vou ficar falando o capítulo 7 toda hora, porque ele é um vídeo específico apenas do capítulo 7. Vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Interessante, né? Que mesmo Jesus, ele sendo o Messias, ele sendo a prova viva de que ele é o Filho de Deus, mesmo assim os irmãos dele não gostavam muito de estar com ele, né? Percebemos isso até quando ele chega lá para fazer muitos milagres. Fica com os teus discípulos. Versículos 4 a 6. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então aqui está a verdadeira história, né? Então a gente percebe que os irmãos de Jesus chegam para ele: olha, leve isso para o mundo, né? As pessoas têm que saber de você. Mas por quê? Porque eles eram legais? Não, porque eles não acreditavam no Messias. Interessante, Jesus nunca pecou, nunca errou, e mesmo com esses sinais, prodígios e maravilhas que o Pai lhe permitiu fazer, ele me deu o poder para isso. Percebemos que a família de Jesus não acreditava nele. Então, muitas vezes nós cristãos pregamos para nossa família, para nossos entes queridos, e mesmo nós sendo testemunhas, claro, não somos santos, mas somos testemunhas fiéis da palavra e eles não acreditam. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Uma advertência, né? Versículo 7 a 9. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Interessante, né? Jesus falando para os seus irmãos: o mundo não odeia vocês, o mundo me odeia. Por quê? Porque eu mostro que o mundo, as obras são ruins, são más. Ou seja, Jesus estava fazendo com que a máscara das pessoas caísse. Versículo 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Versículo 10 a 12. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em um culto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Percebemos que mesmo Jesus, volta a repetir o que eu disse anteriormente, dando sinais de que o Pai estava com ele, de que Deus estava com ele, e os judeus, ou essa multidão, estava tendo entre si discórdia, discordância. Uns falando que ele é bom e outros dizendo que ele enganava o povo. Então, para você ver o quanto o coração desse povo era difícil. Eu não vi Jesus Cristo fazendo os milagres, mas eu creio que tudo que está escrito é verdade. Então, é uma coisa interessante a se colocar. E hoje, eu vou abrir um parênteses aqui, hoje existe muitos que enganam, que ficam aí fazendo live pedindo pix, enganando o povo, dando revelação, fazendo isso e aquilo, e o povo infelizmente acredita. Aí quando os verdadeiros, não falo só de mim, existem vários, vários verdadeiros que são íntegros e sinceros, pregam a palavra, não dão ouvido. É uma coisa interessante e triste também. Versículo 13 a 15. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Isso aqui mostra o quanto uma religião ou uma liderança pode ser tóxica e oprimir as pessoas. Eu já ouvi muitas histórias de várias pessoas com medo de conversar com seu líder, com medo de falar com seu líder por causa da represália que isso poderia dar, ou coisa pior. Então, a religião faz isso, ela dá o medo. A religião enche você de medo. Jesus nos dá alegria. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava.
E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabia este letras, não as tendo aprendido? O que isso aqui está sendo mostrado? Jesus estava ensinando dentro do templo, mas a gente não via Jesus sendo, os judeus não viam Jesus sendo ensinado. É justamente o que acontece hoje. As pessoas dão mais valor para quem tem um diploma de teologia do que quem tem um espírito. A mesma coisa é Jesus Cristo. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele não tinha um diploma, mas ele ensinava. Ele ensinava como o Pai ensinava. Eu conheço pessoas, assim também como eu me incluo, que o Pai nos mostra a verdade. Não preciso ter diploma para isso, porque o espiritual não é visto como os homens enxergam. Isso é o erro hoje do sistema, esse é o erro hoje das religiões. Só pode pregar quem é formado. Então, os próprios formados mataram Jesus e não viviam a regra, não viviam a Torá, não viviam a palavra. Então as pessoas, infelizmente, são muito enganadas. 16 a 18. Jesus lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu ensino é o Pai que me mostra, ou o Pai que me manda falar. Ela não é minha. O que Jesus está dizendo? Ele não tirou da cabeça dele. Infelizmente, muitos teólogos acreditam que Jesus estava falando coisas que ele mesmo queria falar. Não, não é dele. A doutrina de Jesus não era de Jesus, era do Pai. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus está falando do Pai. Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então nós percebemos aqui que Jesus fala, em outras palavras, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, é só seguir a doutrina do Pai. É só seguir o que eu falo. Aí ele vai ver se é de Deus ou não. 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então tudo o que fazemos é para a glória de Deus, é para a glória do Pai, através de Cristo. Esse é o ponto essencial. Mas infelizmente, vemos muitas vezes as pessoas falando um monte de coisa e eu não vejo Jesus. Tem um vídeo que eu vi, irmãos, abrindo um parênteses aqui, dando um exemplo disso aqui, de pessoas dentro da igreja vibrando, comemorando, aquela coisa toda, que só porque o pastor A, o pastor B, o pastor C vai estar em algum encontro, algum show, não sei o que que era, e cadê Jesus? É isso que eu fico perguntando, onde está Jesus? Eu não vibro por homem nenhum, eu vibro pela verdade. Não importa quem ele seja, ele está falando a verdade, eu sigo. Ele não está falando a verdade, é anátema. É simples, é simples. Mas, versículo 19 a 21. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Isso aqui é algo interessante. Sabe o que Jesus está dizendo aos fariseus? Moisés não deu a lei para vocês. O que é a lei? As regras, a doutrina. E Jesus fala assim: se vocês não obedecem à lei, ou vamos colocar na palavra assim, se vocês não obedecem nem o que está escrito, por que querem me matar? Por que os líderes judeus queriam matar Jesus? Porque Jesus pregava a verdade, vivia o que estava escrito e eles não. Por isso Jesus era perseguido. Por que os líderes perseguem quem vive a palavra? Está aqui, ó. Porque quem vive a palavra é de Deus. Quem não vive não é. Ponto. 20. A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Interessante. Jesus, ele enfrentou o sistema religioso. Jesus enfrentou as falsas doutrinas, fazia milagres. E o que a multidão falava? É do demônio. A mesma coisa acontece hoje. Tem gente sincera, que prega a verdade, que vive a verdade. E o que a igreja fala do cara? Tem demônio. É a mesma perseguição. 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma só obra e todo vós maravilhais. Agora Jesus te responde. Versículos 22 a 24. Vamos entender essa parte importante. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Isso aqui é interessante. Muito pastor aí que é formado, que tem diploma, ele chama Deus e Jesus de mentiroso. E as pessoas seguem eles. Jesus nunca quebrou o sábado.
Aqui mostra exatamente o questionamento de Jesus. O que está dizendo? Vocês no sábado não fazem a circuncisão para que a lei seja obedecida? Por que vocês estão com raiva de mim porque eu curei alguém no sábado? O sábado também é para isso. Então, é isso que Jesus está dizendo. 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, para Deus, curar alguém no sábado era permitido. Aí vem gente aí, Jesus trabalhou no sábado. O cara que fala isso nem espiritual é, nem Bíblia, nem Bíblia lê, nem conhecimento bíblico tem. Então a gente tem que tomar cuidado por pegar um versículo isolado ou ler a opinião do líder religioso judeu e achar que ele fala a verdade. Porque quem diz que Jesus quebrou o sábado foram os fariseus. E a pessoa lê isso, Jesus quebrou o sábado é abolido. Não estou dizendo aqui que sábado salva. Eu nunca falei isso, nunca vou falar. Salvação só por Jesus. Mas aqui Jesus está mostrando que no sábado se pode fazer coisas boas. No sábado eu posso ajudar o próximo. É isso que está escrito. E é isso que Jesus está dizendo. Vamos continuar. 25 a 27. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabe verdadeiramente os príncipes de que fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vê o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. É interessante esse ponto aqui. Eles contêm essa conversa rápida. Não é esse que estão tentando matar? Por que eles estão falando abertamente e ninguém diz nada? Sabe por quê? Porque ninguém conseguia rebater. É tipo quando nós pregamos a verdade, abrimos a Bíblia e a pessoa fica calada e não tem resposta. É isso que Jesus estava fazendo aqui. E eles falam assim: porventura eles não sabem, os príncipes, de que fato este é o Cristo? Tinha gente que acreditava que ele era o Cristo. Aí olha o que outros respondem, mas o Cristo ninguém sabe de onde vem. Mas é interessante que a Bíblia diz que nasceria de uma virgem, ser da descendência de Davi. Sabe o que está mostrando aqui? Que o povo não tinha conhecimento. Como hoje acontece a mesma coisa. Sabe por que muito falso profeta tem ganhado fama, aparecido em entrevistas, essas coisas? Porque o povo quer isso. Pão e circo. O povo não quer Bíblia. O povo não quer a verdade. É muito triste. É muito triste, sabe? Eu fico assim decepcionado. Ainda se dizem cristãos, né? E eu nem estou falando aqui de cristão que não vive a palavra. Ou de cristão não dá bom testemunho. Não estou entrando nem nesse mérito. Que hoje em dia o nome cristão ficou banalizado mesmo, pela maioria. Versículo 28 a 30. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Agora Jesus está dizendo: Vocês sabem de onde eu vim, vocês me conhecem, mas eu não vim de mim mesmo, eu vim daquele que me enviou, o qual vocês não conheceis. Quantas pessoas hoje estão na igreja, estão indo para o culto em algum lugar e não conhecem a Jesus nem a Deus? Eles colocam a Bíblia debaixo do braço, vão lá, louvam, isso. Tem até cargo na igreja. Toca, prega, canta e não conhece a Deus pelas ações. Uma vez eu me lembro que eu fui num tipo uma célula, um pequeno grupo. Aí eu cheguei e falei assim: Olha, essa mulher aí é do poder. Eu falei: Olha, interessante. Aí pediram para abrir a Bíblia em Salmos. Aí a mulher não sabia nem usar a Bíblia. Eu falei: Isso é do poder? Pelo amor de Deus, não sabe nem abrir Bíblia. Que poder é esse? Então é isso. As pessoas não sabem quem tem o poder de Deus. As pessoas acham que poder é fazer alguma coisa anormal, né? Rodar, parece um peão da casa própria, labachura, se ele canta, se ele pula, se ele roda. Isso não é poder nada. E nem o Espírito Santo é. Mas isso é um outro vídeo. Mas é justamente o que acontece hoje. As pessoas não conhecem a Deus. Você quer ver um exemplo, irmão? Chega onde você congrega. Chega assim, me fala um versículo da Bíblia completo e a referência. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse João 7,29? Mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou.
João 7, 29. É assim. Chega onde você congrega. A maioria não vai saber. Ou vai fazer igual papagaio de pirata. Vai só falar e não entendeu nada do que está escrito. A grande maioria. Então, é isso que acontece. Então, acabamos de ler o 29, e é justamente do que Jesus está falando. Eu conheço, porque dele sou. Por que Jesus? Porque Jesus ele veio através do poder de Deus. Jesus ele estava com Deus. Ele saiu de Deus. E ele me enviou. O que ele está dizendo? Que o Pai enviou Jesus Cristo. 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado a sua hora. Ou seja, os judeus não aguentavam ver um negócio desse. Os judeus não aguentavam, né? E a gente sabe que muitas vezes é por não conhecimento, como Jesus fala muitas vezes, e como dizem Pilatos e Mateus, né? Por inveja também. Versículo 31 a 33. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais dos que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. Os fariseus, principais sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então, nós percebemos aqui que quando o povo começou a murmurar, ele é o Cristo? Será que ele é o Cristo? O próximo que vier vai fazer mais milagres do que ele, mais feitos do que ele? Aí os fariseus ficaram com raiva. Os líderes. É isso que acontece. Você prega a verdade, ensina a verdade, o líder fica com raiva. Não fala com ele, não assiste o canal dele, te afasta dele, além das difamações e calúnias que alguns ungidos de Deus fazem, né? Que eu conheço alguns aí que são craque em fazer isso. Eu já passei por isso. E conheço pessoas que passaram. 34 a 36. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde este irá, que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Vejam como os líderes são carnais. Jesus não está falando nada com grego, envolvendo outros povos. Hoje acontece. Tem líder que ele é tão carnal que ele não entende a Bíblia e distorce tudo. 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 Até o versículo ele lê errado, porque é carnal. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou não podeis vir? Aí eles perguntaram para Jesus o que ele quis dizer. 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu vou parar por enquanto aqui. Uma coisa que muito cristão não sabe: a água da vida jorra de você, jorra de mim. Quem crê em Jesus Cristo, aqui está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, leia a Bíblia. Como eu leio a Bíblia para você nesse estudo. Leia para outras pessoas, leia só você. Pronto. Você vai ler a Bíblia, você tem sede de Deus e Deus vai fartar a tua sede de conhecimento, de intimidade. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, do seu interior para o próximo vai vir a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, mansidão e domínio próprio e o amor. É do seu coração que vai sair para o próximo. Não é de um local, de uma parede, não é da parede, não é de um local terreno, é de você. E isso aqui ninguém prega. Eu nunca vi, só vi um ou dois, na verdade, falando sobre isso aqui. Muitos irmãos não sabem disso, porque a religião não mostra isso para você. A religião quer você presa lá, preso lá. 38. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não ter sido glorificado. Então, o que te faz ser diferente não é estar numa placa de igreja, num templo, numa parede. É você viver o que está escrito. É você buscar a verdade na verdade, sem pensamento ideológico de ninguém.
Infelizmente, muitos não entendem isso. Acham que a verdade está conformado, acham que a verdade está em igreja A, igreja B, igreja C, e ninguém abre a Bíblia para ler. É muito triste isso. 40 a 42. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, a Cristo da Galileia. É interessante, né? Que para você ver que a Galileia não era bem vista. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? É interessante, né? Jesus, ele realmente era de Belém, fugiu e voltou e foi morar na Galileia. E muitos não sabiam disso. Pelo menos esses que estavam conversando aqui não sabiam desse detalhe. Mas tinham pessoas que falavam: ele é o Cristo. 43 a 45. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles me perguntavam: por que não o trouxeste? 46 a 48. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Até aqueles que foram mandados para prender Jesus falaram: olha, não teve como prender, cara, porque ninguém fala como esse cara. E aqui não diz a idade desses servidores, desses soldados ou desses policiais, não sei como é que poderia ser chamado na época, mas pelo menos 30 anos tinha. Bora colocar 20, 18 anos para frente. Eu quis colocar 30 no início por causa da experiência dessa resposta. Uma pessoa nova não ia responder desse jeito, sou uma pessoa mais madura. 47. Respondendo-lhe, pois, os fariseus: também vos fostes enganados? Sabe o que acontece hoje quando nós pregamos a verdade? A pessoa vai lá para o seu líder, ele fala exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Eu já conversei com vários pastores de várias denominações religiosas. A maioria me tratou bem. A maioria disse que realmente é Bíblia na Bíblia. Disse que não podia pregar certos assuntos porque onde ele congregava não era permitido e não queria perder o salário. Outros me xingaram, me empurraram, o negócio foi maravilhoso. Mas alguns deles falaram para os seus membros: olha, você está sendo enganado por esse cara aí. Aí eu só falei para os membros o seguinte: quem é que está pregando a verdade e quem é que ficou calado? Porque eu mostrei a Bíblia, o seu líder não gostou, ele não teve condição de responder. Só falei isso. E infelizmente é o que acontece, né? Os fariseus modernos, como eu costumo chamar. 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? 49 a 51. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só. Olha só como os líderes falam com aqueles que não concordam com eles, né? Se você, várias pessoas chegaram comigo em várias denominações religiosas, várias. Eu não posso falar todas, porque eu não conheço todas. Mas falaram para mim: ah, é só discordar do pastor que começa a ter problema. É só discordar do que a igreja pensa que tu começa a ter problema. Porque o sistema faz isso. Ele te prende. Você só pode acreditar o que eles falam. Você não pode pensar diferente. Não, mas a Bíblia diz: esquece a Bíblia e siga o que nós falamos isso. É isso que acontece com o sistema. Se você, em qualquer igreja, você for abrir a Bíblia para ler e falar que estão pregando errado, que eles estão ensinando errado, você vai ver o problema que você se mete. É exatamente o que está ocorrendo aqui. 50. Nicodemos era um deles, né? Disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir a ter conhecimento do que faz? Nicodemos foi ver com Jesus de noite, mas e aí? É o que acontece hoje. Infelizmente, muitos cristãos vão ver Jesus, chegam a Jesus, ouvem a palavra de Jesus, ou nós pregamos a verdade, ensinamos a verdade e a pessoa não quer, rejeita Jesus. Para encerrarmos. 52 e 53. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então você percebe aqui que a ideia deles é o seguinte: olha, já que nenhum profeta viu da Galileia, ele não é de Deus.
Eles não estavam vendo as obras, não estavam vendo os ensinamentos, não estavam vendo as ações, isso não interessava. É o que acontece hoje. Muitas pessoas não dão crédito em pregadores, na verdade, que não é formado. Eu já passei por isso. Chegou um rapaz, chegou para mim, eu preguei em igreja tal. Eu falei, grandes coisas. Aí ele falou para mim, sabe por que tu nunca vai pregar na igreja? Porque você não é formado. Aí eu falei para ele, sabe por que eu nunca vou pregar naquela igreja? Porque eu levo a verdade. Eu não levo Deus vai te dar casa, Deus vai te dar vitória. Eu não levo essa pregação coach diabólica. Eu disse na cara dele. Eu prego Bíblia na Bíblia e o que Deus mandar eu falar, eu falo. Aí ele ficou calado. É exatamente isso. Não somente eu, mas vários pregadores passam pelo mesmo problema. Nós não pregamos o que o povo quer ouvir. Nós pregamos o que Deus manda. Meus irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o capítulo 7 de João. Até nosso próximo encontro. E lembrando que no próximo sábado vamos falar sobre o juízo. Não percam. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.